Olá, gente. Continuação do primeiro vídeo acerca de 1 João, capítulo 1, falando da regra gramatical, no caso da questão aqui, a regra do artigo, e da forma atributiva de um substantivo ou de um adjetivo, né? Eu falei aqui no primeiro vídeo dessa versão, que apesar de ser denominada como tradução. Eu também falei a importância de você comprar o Novo Testamento interlineado grego na livraria evangélica, ou assim como também essa gramática fundamental, que é Noções do Grego Bíblico, ou na Paulo Livraria você comprar a gramática do grego koiné do Novo Testamento de Paulo Rusconi, para que de fato você possa ver, se você quiser, que 1 João, capítulo 1, que você pode ver o primeiro vídeo, não quer dizer ali um Deus, mas sim que Deus era o Verbo, ou o Verbo era Deus. Antes de novamente ler o texto de 1 João, do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, e primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, nós vamos ler aqui sobre a regra do artigo, né? O uso do artigo. Comentário interessante que fala aqui nessa gramática, na página 326, diz assim: lembramos que, em geral, o artigo torna definido, identifica um certo substantivo, enquanto que a sua ausência enfatiza mais a essência, a qualidade ou a natureza do mesmo. Aí diz assim, o uso do artigo em associação com theos ilustra muito bem este detalhe em João capítulo 1, versículo 1. Hologos en proston theon, kai theos en hologos. O logos, o palavra, estava com o Deus, e Deus era o palavra. Esse texto referido aqui, queridos, nessa gramática, na página 326 da Noções do Grego Bíblico, é esse aqui que está distorcido na chamada tradução do Novo Mundo. Vou botar aqui bem perto para você ver que está aqui. Vou traduzir, está aqui o texto em grego e a tradução literal. Olhe bem. Né? Arche, princípio. Que princípio não é o começo, é antes do começo, né? Ou seja, antes do começo, arche, princípio, era, logos, palavra, kai, logos, palavra, era ou estava, pros, com, ton, theon, Deus, kai, theos, Deus, era, logos, palavra, tá vendo? Em princípio era o palavra, e o palavra estava com o Deus, e Deus era o palavra. Repetindo. E Deus era o palavra. Não estou forçando o texto. Qualquer texto grego que você lê está assim. Qualquer gramática que você estudar, além das duas que eu já falei, quando fala-se da questão da regra do uso do artigo, tem a questão que ele indefine o texto, entendeu? E nessa questão aqui que existe dois substantivos, um com artigo e um sem artigo. O sem artigo está predicando,
está dizendo que natureza, que qualidade, que tipo é aquele que está com artigo. Vou mostrar a você. Como no primeiro vídeo eu falei, você vai lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. A parte B do versículo diz assim. Tchau, querida. Rote, porque Theos, o Deus, entendeu? HP, amor, este. Note que, como eu falei no primeiro vídeo, é a mesma regra gramatical aqui. Note, HP está sem artigo. E esse aqui está atribuindo a qualidade, a natureza, a Theos, que está com o artigo. E tem um verbo aqui para intensificar essa afirmativa, que é o verbo estin, que é ser, existir, né? A terceira pessoa no singular, no presente do indicativo ativo. Aqui em João capítulo 1, versículo 1 está cair e Theos sem artigo, mas logos com artigo, que quer dizer o quê? Que Theos é a qualidade, a natureza, o tipo de logos, intensificado pelo verbo no imperfeito na terceira pessoa do singular. Entendeu, gente? Aqui, ó, Deus era o verbo e Deus, amor, é. Deus era o verbo. Deus era o verbo. Deus, amor, é. Então aqui não é forçando o texto. Quem quiser pode examinar. Eu dei alguns outros textos no primeiro vídeo. E aqui eu vou mais aprofundar um pouquinho mais, se assim Deus permitir. Se você for para 1 aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 1, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que na tradução do Novo Mundo está bendito seja, na forma subjuntiva, né, usando o verbo ali subjuntivo, que é a forma da incerteza. Deixa eu ver aqui como é que está na Bíblia de Jerusalém. Segundo aos Coríntios, porque às vezes é normal acontecer isso, mas segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Aqui também na tradução do mundo tá, ou na Bíblia, na versão Bíblia de Jerusalém tá seja. Olha como está aqui escrito o texto grego. Eulogetos, quer dizer, bendito ou louvado. Bendito ou louvado, né? Theos. Você vê que o ser, que aqui na verdade quer dizer literalmente Deus é bendito, Deus é louvado. Não tem um verbo aqui nesse texto, mas é subentendido. Tanto é que aqui já foi traduzido numa forma subjuntiva, né? É mostrando aqui um desejo. Mas aqui o texto já está lá o que? Eulogetos, Theos, louvado, bendito, bem falado, elogiado. Theos, o Deus e Pai. Olhe bem, dizendo que Deus é bendito, Deus é louvado. Para ficar melhor em português, colocou na forma subjuntiva, mas está dizendo o quê? Que aqui existe subentendidamente um verbo, e o texto ainda deixa mais a beleza, dizendo que Deus é louvado, que Deus é bendito. Bendito Deus, bendito é subentendido Deus e Pai. Mais um texto aqui. Oh, só aquelas mesmas. Agora vamos para
Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, você confira se você tiver a tradução do Novo Mundo, que você vai ver que, infelizmente, só o 1 João, capítulo 1, versículo... Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, que está manipulado, que está completamente uma tradução, uma versão discrepante do significado, apesar dos demais textos, que eu vou citar aqui no final do vídeo também, para você averiguar. Todos eles estão traduzidos de forma correta, gente. Está versado de forma correta. Apenas João, capítulo 1, versículo 1, pretensiosamente está manipulado por causa da crendice de que Jesus não tem a mesma natureza do que o Pai, né? Então aqui agora, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Diz assim, ó. Donatai de Hotheos. Bendito, o poderoso, capaz, portento. Então, poderoso é Deus. Você vê que aqui não tem o verbo estim, como aqui em 1 João capítulo 4, versículo 8, estim. Mas tanto 1 João capítulo 4, versículo 8, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, João capítulo 4, versículo 24, a conversa com a samaritana, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, Filipenses, capítulo 4, versículo 5, quando diz lá, aqui em grego tá assim, ó, Curios, ho curios, egus, o Senhor perto está, egus é perto, curios, Senhor, egus, o Senhor perto, tradução ao pé da letra, o Senhor perto, mas subtende-se que o Senhor perto está, ou o Senhor está perto, ou está perto o Senhor. Pode olhar na tradução do Novo Mundo que está assim. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Pistos hologos. Aqui em vermelho, ó. Pistos hologos. Fiel é a palavra. Entendeu? Fiel é a palavra. Cair, passes e de toda apoderres, aceitação, axios é digna. Então, pistos, hoteos, fiel, subentendida é a palavra. Pode ler, gente, que está assim na tradução do Novo Mundo. Você vê que é maldade, é pretensão. João capítulo 1 está ali, aquela regra completamente deturpada. Mais uma, Tito capítulo 3, versículo 8, a mesma regra, pode olhar, voltar o vídeo quantas vezes você quiser. Tito capítulo 1 está da mesma forma em grego e é traduzido da mesma forma na tradução do Novo Mundo. Pistos, hoteos, e aqui ó, pistos hologos, fiel é a palavra. E para encerrar, 1 João capítulo 4, versículo 8, que já foi mostrado, mas não custa nada de novo, né? Hotheos, porque o Deus agape amor estim. Porque Deus amor é. Porque Deus amor é. Gente, é a mesma regra. O único texto que foi traduzido diferente por causa de questão doutrinária de crendice, que foi distorcido, só é João capítulo 1, versículo 1, que está escrito lá, apesar de todas as outras versões de ser e Deus era o verbo, ou o verbo era Deus, que o correto é o palavra era Deus, ou Deus era o palavra. Por não aceitar que Jesus é divino, tem a mesma natureza do Pai, visto que ele é a palavra, o dabar, redabar, o hologos, a expressão por meio de Deus, que ele disse Deus haja, porque todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Por isso que ele tem a mesma natureza, a mesma qualidade, porque ele é a palavra, a expressão da vontade do Pai. Dona Hilda, o correio mandou lembranças para a senhora. Foi. Ah, não, foi para Maria Cristina.
Legal. Então, gente, se vocês de fato quiserem saber, comprem a gramática. É preciso estudar um pouquinho para você aprender o alfabeto grego, para você saber ler. Mas através desse vídeo aqui, se você pausadamente tiver um pouquinho de paciência e interesse principalmente, você vai averiguar que de fato o texto dessa versão aqui, que apesar de se chamar de tradução, já é uma pretensão colocar aqui tradução, está completamente distorcido. E não é questão, gente, religiosa. Isso é questão gramatical. Porque já que lá está dizendo os demais textos devia ser um Deus. Né? Fiel é uma palavra e digna de toda aceitação. Né? Como está lá em 1 Timóteo 1,15. Fiel é uma palavra. Aí vai definir também. Tito capítulo 3, versículo 8, também vai estar lá. Fiel é uma palavra. Ou 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus é um amor. É um amor. Ou ainda, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Louvado ou bendito seja um Deus e Pai. Ou um Pai também, porque pater está sem artigo. Ou 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Mas, na verdade, para nós existe um único Deus, um Pai. Ou 1 Coríntios 1,9 que diz: Deus é um fiel. Ou João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse a samaritana, Deus, em vez de ser Deus é Espírito, Deus é um Espírito. Então reveja melhor. Primeiro que isso aqui não tem tradução, ou não tem autorização para fazer essas versões. Tanto é que você não encontra em livraria nenhuma. Não tem autorização. Então que Deus em Cristo vos abençoe e possa fazer o que está escrito em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade não é a minha crendice, o que diz a minha denominação, a minha religião. A verdade é o que diz a bendita, eterna, soberana e gloriosa palavra daquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Forte de Jacó, o Redentor de Israel, o Pavor de Isaac, Criador de Abraão. Amém.